não basta apenas você ter a disciplina de poupar todos os meses. Junto disso, também é preciso você ter um método para saber o que fazer com as suas economias. E o primeiro método que você pode utilizar para planejar o seu futuro financeiro é estabelecer metas e prazos. Existem diversos motivos para guardar dinheiro. Você pode ter um sonho de viajar para as Maldivas, por exemplo, ou então de construir uma casa para sua família. Mas a diferença entre a meta e o sonho é que um tem um prazo de conclusão. Então, dessa forma, a gente acaba se organizando para levantar os recursos necessários dentro do prazo estipulado. Então, digamos que você queira viajar no ano que vem. Essa seria uma meta a curto prazo. Já a construção de uma casa, desde a parte da fundação até o abajur que você vai colocar no seu quarto, pode levar até uns 5 anos. Então, isso se trata de um empreendimento a médio prazo. Projetos ainda maiores do que isso pode levar até mesmo 10 anos. Então, é algo a longo prazo. E é claro que a sua aposentadoria também pode entrar nesse grupo. E o próximo método para você planejar o seu futuro financeiro é que você estime um orçamento. Após a definição da data limite para você cumprir a sua meta, você deve pensar nos custos da empreitada. Então, no caso de uma viagem, seja ela internacional ou local, isso vai ter gastos como passagens, hotel, hospedagem, alimentação e compra da moeda estrangeira, caso esse seja o caso de uma viagem internacional. Então você pode fazer uma pesquisa para entender melhor o tamanho do seu sonho antes de você dar o primeiro passo sem ter nenhum tipo de conhecimento do que você vai encontrar pela frente. A partir disso, você deve definir o orçamento que vai tornar possível e que isso se torne algo viável. As pessoas que já têm uma noção básica sobre a educação financeira sabem que sempre é possível economizar para poder realizar os seus sonhos e objetivos, seja aproveitando uma promoção, seja pechinchando e assim por diante. Ainda assim, sempre vai acontecer imprevistos que é impossível de escapar. Mas, caso você já tenha feito todo o trabalho e a pesquisa e já sabe qual o tamanho do seu sonho ou quanto que você vai gastar naquela viagem ou para o determinado objetivo, você deve dividir essa soma pela quantidade de meses até o prazo da conclusão da meta. Daí você vai saber direitinho quanto que você deve guardar por mês para atingir aquela meta, aquele objetivo. Se o valor estiver fora das suas possibilidades, então você deve redefinir a sua data para que aquilo se encaixe dentro do seu orçamento. E o terceiro método para você ter um bom futuro financeiro é que você encontre a aplicação certa. Sabe aquela história de diversificar a carteira de investimentos? Ela cai perfeitamente sobre as metas financeiras. As aplicações, elas te dão rendimentos que fazem o seu dinheiro aumentar. Porém, muitas vezes, elas têm baixa liquidez. Quer dizer que tem um período de espera que você pode resgatar a sua grana. Então, metas a curto prazo exigem uma aplicação com liquidez imediata, tais como uma caderneta de poupança ou CDB. Essas opções, elas te possibilitam sacar o seu dinheiro a qualquer hora. Em contrapartida, metas de investimentos a longo prazo só serão realizadas daqui a algumas décadas. Nesse cenário, vale a pena deixar claro que o dinheiro ele fica guardado em um fundo com baixa liquidez, ou seja, que você tenha que esperar ali um certo tempo para poder sacar o dinheiro. Então, como você não vai realizar o resgate tão cedo, talvez seria melhor esperar o patrimônio crescer. Esse tipo de investimento ele segue a mesma lógica do preparo de um pão. Como, por exemplo, se você deixa a massa do pão descansar pelo tempo certo, nas condições adequadas, ela vai dobrar de tamanho. Então, esse tipo de investimento com baixa liquidez segue essa mesma lógica. Certo, mas qual aplicação você deve escolher? A resposta ela vai depender do perfil de cada pessoa. A educação financeira ela também está relacionada com o autoconhecimento. Algumas pessoas elas preferem estabilidade, enquanto outras pessoas elas preferem lucrar mais. Então você deve entender onde você se encaixa no mercado para poder alocar os seus recursos da maneira correta. A regra geral diz que quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno, ou de perdas. Portanto, você deve analisar os prós e os contras de cada ativo antes de fazer a sua escolha. E existem diversos tipos de investimentos, como por exemplo CDB, Tesouro Direto, fundos de ações e assim por diante. O CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, é um investimento de renda fixa.
Então ela funciona como se fosse uma espécie de empréstimo a juros. Você entrega o dinheiro a um banco e os valores são corrigidos. Da mesma forma que a poupança, a liquidez ela é diária, então dá para resgatar o saldo sempre que você precisar. Outra vantagem é que somas de até 250 mil são protegidas pelo Fundo Garantidor de Créditos, tanto para bancos como cooperativas. Então, dessa forma, mesmo que a empresa responsável ela vá à falência, é possível receber de volta a quantia aplicada. Então, isso é muito bom para investidores com um perfil conservador que buscam um retorno financeiro sem chance de prejuízo. Já o Tesouro Direto, que são os títulos públicos, sempre são uma escolha interessante. Como os ativos ele vêm do governo, uma das instituições mais tradicionais do país, as chances de calotes são mínimas. A pessoa que investe no Tesouro IPCA e outras aplicações do tipo tem o retorno real dos valores, já que o saldo é corrigido pela inflação. Porém, esse tipo de investimento ele tem uma baixa liquidez, então sendo melhor deixar o dinheiro rendendo para o médio prazo. Já as ações talvez seja um pouco mais complexo de se entender, mas basicamente são papéis de investimentos que são negociados na bolsa de valores e que são cotas de uma grande empresa. Então você adquire participação da companhia e acaba se sujeitando ao ônus e ao bônus daquela companhia, ou seja, aos ganhos e às perdas. Esse tipo de ativo, eles apresentam uma alta flutuação. Então, de um dia para o outro, as ações elas podem se desvalorizar por conta da cotação do dólar ou de outras dificuldades econômicas, e o contrário também pode acontecer. Então, se a marca ela ganha uma grande visibilidade e os consumidores elas começam a procurar por aquele serviço ou por aquele produto, o valor acionário ele pode disparar e os sócios, é claro, vão acabar lucrando com isso. Então, por causa dessa grande gangorra, os investimentos em ações eles são considerados de alto risco. Então, é mais válido para investidores agressivos, que não têm medo de perder e que entendem as dinâmicas do mercado. Você gostou desse vídeo? Você conseguiu entender um pouco mais sobre investimentos? Deixa aí nos comentários se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se você conseguiu entender alguma coisa sobre investimentos. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.